Irmãos, nessa noite eu quero falar sobre uma pergunta comum que a gente faz. A pergunta comum que a gente faz quando alguém nos diz uma coisa, aí eu pergunto assim: por quê? Por que você? Por quê? Por quê? Por quê? Quantas vezes nós dizemos isso? Por quê? Por quê? Por quê? Lá em casa eles falam que eu sou o rei das perguntas. Eles me falam uma coisa, aí eu faço uma pergunta. Eles me falam uma coisa, eu faço uma pergunta. O rei das perguntas. Mas você já viu o bom vendedor de uma loja, de um estabelecimento? O bom vendedor. Você chega lá para comprar um objeto, aí ele faz uma pergunta para você. E a pergunta que ele quer saber o intuito que você tem, não aquele objeto. Ele vai além do objeto. Então, Fábio, hoje para comprar um carro, por exemplo, aí eu fico pensando num carro, não estou dizendo que eu vou comprar, porque não dá, mas pensando em comprar, aí se eu for à loja lá para comprar o carro, eu tenho o carro na cabeça, e aí eu olho lá e vejo, e eu vi o preço antes, mas quando eu chego lá ele fala: mas esse carro, você pode pôr esse equipamento, você pode pôr isso, você pode pôr aquilo, você pode pôr aquilo outro. O carro vai ficar muito mais caro. Eu não sabia antes. Mas aí, através da minha colocação, esse carro tem isso? Ah, não, esse carro ele vem de fábrica, sim, mas você pode colocar. Aí eu falo: sim. Aí eu falo: mas esse carro tem? Não, não tem, mas você pode colocar. Aí eu falo: sim. Ele me rapa o dinheiro. Eu venho com um carro todo bonitinho, montadinho, mas não era o que eu ia comprar. Eu ia comprar aquele carro que estava no anúncio. Mas lá ele me empurrou um monte de coisa, porque quando eu fazia pergunta, a resposta vinha e me convencia. Bem, eu peguei alguns textos da Palavra de Deus para mostrar ou comprovar isso que eu estou dizendo. Por exemplo, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, tem uma pergunta assim. E a pergunta é de Deus, é Deus que faz a pergunta. E ele faz a pergunta para um homem. E ele diz assim: por que te iraste? Por que você ficou irado? Por quê? Essa pergunta Deus fez para Caim. Quem era Caim? Caim era filho de Adão. Caim matou seu irmão. E aí Deus, na colocação com ele, diz: por que você se irou? Deus não falou da morte do irmão imediatamente. Deus falou da ira de Caim. Por que você se irou? O problema aqui era a ira. A morte foi a consequência da sua ira. Então o problema foi a ira. Agora eu digo para os irmãos: nós podemos nos irar, ficar irados? Podemos, faz parte da nossa natureza. Mas a Bíblia diz assim: irai-vos, quer dizer, você pode ficar irado, mas não pequeis. Você não pode cometer o pecado na sequência. Então, na pergunta de Deus, Deus queria saber o fundo da questão, o que motivou aquela ação de Caim, e foi a ira. Quando a pessoa está irada, ela perde a noção e ela é capaz de atos até sanguinolentos, até sanguinários, por causa da ira. Então, irmão, cuidado com a ira. Você que me ouve, cuidado com a ira. Vai devagar com isso. E o conselho da palavra de Deus é que a sua ira, o sol não pode se pôr sobre ela. Quer dizer, não pode passar um dia. Então, para os casais, por exemplo, que casam, aí depois tem uma briga, aqueles mais novatos, né? Tem uma briga, aí na briga, para onde o rapaz vai dormir? Ele vai para o sofá, e ela fica na cama, aí passa a noite inteira, ele no sofá e ela na cama. Então o conselho aqui é: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, resolva antes, e aí durma ali juntinho. É duro, né? É dura a prática. Mas por que isso? Porque a ira, ela é um problema. Nós temos ira, nós ficamos bravos, nós ficamos nervosos, ficamos atarintados. Mas nós não podemos deixar que a ira nos domine.
Por isso a pergunta de Deus a Caim era sintomática. Por que você se irou? Por quê? Sabe por quê? Você sabe por que você anda irado, irritado? Sabe por quê? Você já se perguntou por que eu estou irritado? Por que eu estou irado? Então, cuidado com a ira. A segunda pergunta aqui que eu achei é interessante. Os anjos chegaram diante de Abraão, do patriarca Abraão, e Abraão era velho. E Sara, sua mulher, também era velha. Eles não podiam mais ter filhos. No entanto, a promessa do anjo, vindo de Deus, era que nasceria um herdeiro. E aquele herdeiro seria então escolhido de Deus. A Sara não estava ouvindo a conversa. A Sara estava preparando um guisado lá na tenda. E Abraão conversava com os anjos. Mas a mulher, ela tem tantos sentidos que ela percebe tudo. Ela ouve, ela vê, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí ela percebeu, fazendo as coisas, ouvindo a conversa do marido com os anjos. E quando o anjo disse que ela seria mãe, que o Abraão seria pai, o que Sara fez? Ha, 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 ha. Sabe essa risada? Conhece, Ruth? Ha, 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 ha. Essa risada. A Bíblia diz assim que ela riu. E aí o anjo então vai até ela e diz assim, vai para Abraão e pergunta assim, por que Sara se riu? Por que Sara se riu? O anjo queria o cerne da questão. O riso em si é legal, é agradável. O sorriso é maravilhoso. Nós devemos rir e sorrir. Devemos. Mas no caso dela, por que a questão do anjo? Por que ela se riu? Esse riso era um riso de descrédito. Ela não estava acreditando uma vírgula na conversa do anjo. Ela ser mãe aos 90 anos? Ai, para com isso. KKKKK. Né? As pessoas colocam na internet KKKKK, né? Riso de descrédito. Quando a pessoa ri assim como Sara, num deboche, significa que ela está olhando para as circunstâncias do momento, as circunstâncias da situação. E nós muitas vezes olhamos para isso. E então até debochamos com uma gargalhada que não é uma gargalhada genuína. Ha, 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 ha. Ah, para com isso. Ha, 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 ha. Fazemos deboche disso. Nós olhamos as circunstâncias apenas e então rimos por causa disso. A terceira pergunta que eu encontrei aqui foi de Moisés, o grande Moisés. O Moisés que estava na segunda fase da vida. A primeira foi até os 40 anos. Agora a segunda fase, até os 80 anos, na beira dos 80 anos, ele está com os seus animais, cuidando deles, e de repente ele olha e vê uma sarça ardente. Ela pegava fogo e não se consumia. Ele achou aquilo muito estranho, ele nunca tinha visto. Ele para, olha e vê a sarça ardente. Aí ele faz uma pergunta: por que a sarça não se consome? A pergunta era para ele mesmo: por que a sarça não se consome? A pergunta dele era uma pergunta de desconhecimento, porque ele não sabia. E quem sabia disso? Quem sabe disso? Essa era a questão que ele perguntava para ele mesmo. E eu pergunto para os irmãos agora: quantas vezes o irmão já se perguntou também por alguma coisa que o irmão não entende, que o irmão não compreende, não sabe? Por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo ocular? E você pergunta. Por falta de conhecimento, você pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu achei uma quarta. E a quarta pergunta foi de um profeta chamado Natã, que fez a pergunta para Davi, o grande rei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Mas olhando socialmente, ele era um homem com muitos defeitos. E era um camarada que gostava muito de mulheres. E aí ele teve um caso com uma mulher. E nesse caso com a mulher, foi um caso daquele avassalador. E ele cometeu o pecado de adultério aí. E aí houve um problema, gerou um filho. E ela estava grávida. E então Deus manda o profeta repreender a Davi. Então chega o profeta diante do poderoso Davi, o ultra poderoso Davi, e ele faz uma pergunta. E ele diz assim: por que, Davi, por que tu desprezaste a palavra do Senhor? Por que, Davi? Por que você fez isso? A pergunta do porquê aqui era uma pergunta por causa de desprezo. Por que você desprezou isso? Você chama o filho e fala: meu filho, por quê? Por que você fez isso? Por que você está desprezando isso? Você deu alguma coisa com tanto carinho e ele despreza. Por quê? Essa era a pergunta. E no caso de Deus, era o zelo de Deus pelo homem que era segundo o seu coração, Davi. Ele manda a repreensão e aí o profeta diz: por que você desprezou a palavra do teu Deus que tanto te quer? Não é o caso aqui, de ninguém. Mas eu tenho uma outra pergunta aqui, e essa é pior. Essa pergunta que eu encontrei é de um outro grande homem da Bíblia. Aliás, é um dos 3 preferidos de Deus. É o grande Jó. O grande Jó, ele estava num momento de riqueza, era um homem rico, um homem próspero, um homem que tinha uma família maravilhosa, um homem respeitado, admirado, e de repente ele perde tudo completamente. E além disso, vem uma doença sobre ele, que ele ficava no chão largado, no meio do pó, da cinza, com cacos raspando a própria pele, que cheirava mal. Nem a esposa queria. A esposa dizia assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre de uma vez. Olha só, a esposa queria que ele morresse. Mas aí ele chega num ponto que ele diz, num desabafo, ele fala então para os seus amigos, e ele diz assim: por que eu não morri ao nascer? Por que eu não morri quando nasci? Ou ao nascer? Por quê? Irmãos, isso é uma coisa tão forte, porque esse homem, na verdade, ele estava olhando para a sua situação degradante, e ele estava com piedade dele também, e ao mesmo tempo ele olhava para ele com repulsa também. Ele não era merecedor da vida e ele pedia a morte. Por que eu não morri ao nascer? O grande homem de Deus chamado Jó. Mas eu tenho mais. Eu tenho o inverso da morte, eu tenho agora a vida. E quando eu digo vida, a história é de anjos outra vez, falando com mulheres. Cristo tinha morrido, ressuscitou e a tumba estava vazia, mas ninguém sabia. Mas as mulheres, pensando naquilo que ele havia dito, foram ao sepulcro em busca de Jesus. E quando elas chegam ali à espreita, à procura do Jesus ressurreto, aí os anjos dizem para ela assim: por que vocês, mulheres, estão buscando entre os mortos, no sepulcro, aquele que está vivo? Vocês estão procurando mortos, no meio dos mortos, alguém que está vivo, que é Cristo Jesus. Agora a lição não era de morte, era de vida. Elas estavam ali num ambiente de morte, mas Jesus estava vivo, graças ao plano de Deus para toda a eternidade. Eu tenho mais um porquê. E esse porquê agora é de Davi outra vez. Mas é o grande Davi, o homem segundo o coração de Deus, que está falando com ele mesmo. E essa é a questão. O porquê é para nós. Eu que tenho que perguntar o porquê. Então a minha tristeza, a minha agonia, a minha dor, pergunta para você mesmo. O que dói? O que pega? O que acontece? É você que sabe.
Eu vivo nesse questionamento do porquê, mas é tentando me achar, me encontrar e saber o que me move, o que é que está pegando. Eu pergunto para mim. Todo mundo pode ter uma opinião. Os médicos podem ter uma delineação de alguma coisa. Muita gente pode dizer o que acha, mas você, no fundo, é você que sabe o que pega em você. Eu me lembro, não sei quem é dessa época, irmão João, no passado, bem no passado, os médicos, eles eram amigos, eles iam na casa da gente. Então, na casa da gente, eles até tomavam café. Eram gente chegada. Eles conheciam o hábito da família, eles conheciam o costume de cada um, eles sabiam das doenças pequenas de cada um. Então, quando você consultava um médico, ele te ouvia, ele sabia os porquês, porque ele convivia, além de ouvir, ele convivia com a família. Hoje você vai no médico, ele mal te olha na cara, ele quer logo um exame, ele só se baseia no exame, e aquele exame ele quer delinear o seu problema, e você sabe onde dói e ele não sabe, e você diz, mas ele não acredita, e ele diz o contrário. É difícil crer hoje. Eu fui outro dia num gastro aí, nesse plano aqui, todos, né? E quando eu cheguei lá no homem lá, mostrei os exames, ele me examinou, ele falou: cara, você não tem nada, você está ótimo, tá. Eu falei, mas, eu nem pude falar, mas, não, você está bom, tá, não, mas, não, você está bom. Mas ele não sabe o que eu estou sentindo, ele nem me ouviu. Então, nesse caso aqui, eu que sei, a pergunta é minha, por isso que Davi, quando sentia isso dentro dele, ele falava com a sua alma: por que você está triste, alma minha? O que está pegando? O que está acontecendo? A pergunta agora é individual, é sua, para você mesmo. O que está doendo? O que está machucando? O que está pegando na sua vida? O que está atrapalhando a sua vida? Comece a perguntar para você. Eu garanto que você fica só em pensamentos contínuos e nos afazeres e não tem tempo para pensar em você um pouquinho e se perguntar. Ontem nós estávamos no encontro do Ter Arte lá e o tema era esse: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E então estava lá a discussão, a palavra, todo mundo falando, e aí chegaram à conclusão que, na verdade, ninguém sabe. E quando se pergunta para a pessoa: quem é você? Como foi o caso nosso lá dos homens, lá na nossa primeira reunião, quem é você? Eu vou falar: eu sou o Fábio, eu trabalho na Toyota, eu sou, sabe, eu sou isso, eu sou o que eu faço. Um grande autor chamado Eduardo Galeano, ele falou assim: é verdade, nós somos o que fazemos, mas nós somos mais o que nós fazemos para ser nós mesmos. Eu tenho que me descobrir. Aí eu citei o Fábio aqui como exemplo, mas o Fábio, ele completou depois. Ele falou assim: eu trabalho na Toyota, mas eu estou fazendo o que eu faço, comunicação. Eu gosto de me comunicar com as pessoas, estou no lugar certo. Pronto, matou a charada. Agora, se ele estivesse em outro lugar, ele poderia falar 1001 da Toyota, mas ele estava no lugar errado. Então, eu tenho que saber. Por isso, Davi perguntava à sua alma: então, alma minha, o que está pegando com você? E eu pergunto para os irmãos agora, para os irmãos se perguntarem: o que está pegando aí? O que está pegando, Márcia? Olha para você, fala com você, fala com a tua alma. Eu já sugeri aqui para vocês abrirem a porta do guarda-roupa que tem um espelho e vai pegar as coisas. De repente você olha para aquela fisionomia, olha e faz uma pergunta: Fernandes olhando para ele: Fernandes, o que está pegando aí, Fernandes? Fala aí para mim, o que está pegando, Fernandes? Aí você vai começar a enxergar o Fernandes. Talvez enxergue o seu eu criança, o Fernandinho lá, o Zezinho Fernandes. Sabe, irmãos, nós precisamos nos conhecer cada vez mais. Por isso Davi dá a dica aqui: fale com a sua alma. Mas agora eu tenho um outro aqui, que diz a respeito de Jesus. Então,
Jesus estava chamando os seus discípulos. Aí ele chamou um chamado Levi. Esse Levi, ele era cobrador de impostos. Ele estava junto com aquele pessoal da pesada, porque eles eram dominados pelo Império Romano. E ele fazia o jogo do Império Romano. E de repente, Jesus convida esse homem para ser um seguidor dele. Ele vai. E aí ele resolve dar um jantar para Jesus. E no jantar tinha tudo quanto é tipo de pessoa da laia dele. Os amigos dele estavam lá. E está Jesus lá comendo com eles, comendo junto. Aí os escribas e fariseus estão de olhos esbugalhados, vendo o mestre comendo com aqueles homens. E aí eles chegam e dizem assim: por quê? Porque esse homem, Jesus, ele come lá com aqueles cobradores de impostos, com aqueles pecadores? Por que ele come com eles? Essa pergunta deles, por quê? Normalmente aqui, condenando ou julgando a Cristo, é pergunta de pessoa que é legalista, é pessoa que tem apenas um ponto de vista e aceita no máximo um outro contrário. Ele não aceita que nós somos plurais, nós podemos ter pensamentos diferentes. E aí eu julgo a pessoa numa única linha, numa única condenação, e eu esqueço todo o resto. Os fariseus faziam isso com Jesus, e Jesus era plural, ele estava ali com os pecadores, participando da mesa dos pecadores naquele momento, porque ele tinha escolhido Levi, que era um dos pecadores que ali estavam. Mas eu falando em Jesus, e tirando os exemplos de homens de Deus, Jesus era especialista em usar essa expressão. Por quê? Por quê? Uma certa ocasião, Jesus falou assim: por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão? Por quê? Por que você fica reparando no cisco que está no olho do irmão? Essa pergunta de Jesus tinha uma conotação profunda, era profunda, porque o homem estava julgando. E aí Jesus diz: você não percebe que você tem uma trave no teu olho? Você está julgando o cisco do outro e você tem uma trave no olho. Jesus queria dizer que esses julgamentos não cabem. Cada vez que nós julgamos o outro, a nossa trave está ali. E o cisco está no olho do outro, e eu estou julgando o outro. Por isso, quando nós falamos em igreja acolhedora, é para a igreja que vem gente com cisco e com trave. Nós não podemos julgar as pessoas dessa maneira. Aí Jesus dá uma dura e diz assim: hipócrita, você é um hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então você vai ver de verdade, para tirar o cisco do olho do outro. Eu tenho que tirar a trave minha, eu tenho que olhar para mim primeiro. Eu sou o problema, eu tenho o problema. Para resolver o problema do outro, eu tenho que tirar a trave do meu. Isso está no livro de Mateus. Mas tem uma outra de Jesus, que Jesus diz assim: por que é que vocês me chamam de Senhor, 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 e vocês não fazem o que eu mando? Jesus estava se referindo aqui a uns rebeldes dissimulados, que vinham com ar de santidade diante de Jesus e diziam, quase que ajoelhando: Senhor, Senhor, aquela fala mansa. E Jesus diz: por que vocês falam assim e vocês não me obedecem? É aquele tipo de religioso que é aficionado à religião e quer fazer da religião algo tão santificado, mas na verdade não segue nada, um pingo de letra acerca do que Cristo quer para a vida da pessoa. Então ele disse: o que ouve as minhas palavras e as observa, aí eu mostro a quem é semelhante a eles. Então ele comparou com duas casas na construção. Uma casa daquele que ouve é construída na rocha, e a casa daquele que não ouve é construída na areia. O vendaval vem para um e para outro. Quando vier sobre a casa na rocha, ela resiste. Mas quando vier sobre a casa na areia,
ela desaba e tudo acaba. Então o que ouve, Jesus diz, o que me ouve, tem a sua casa plantada na rocha. Amém, igreja? Mas aí eu quero ir para o final, e eu quero mencionar agora um homem que é o protótipo das pessoas, no geral, aquelas pessoas piedosas, ditas piedosas. Esse homem é um homem que chegou diante de Jesus e falou assim, bom mestre, falou doce, bom mestre, ele adocicou a voz, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele falou todo manso e respeitoso. Jesus olhou para aquele homem e a Bíblia diz que Jesus gostou dele. Jesus amou aquele homem, porque Jesus teve um vislumbre dele. Mas aí a primeira pergunta de Jesus foi essa: por que você me chama de bom? Bom mestre. Por que você me chama de bom? Por quê? Jesus queria saber. Porque o que o mestre percebia ali era uma dissimulação, era um engano, era um engodo naquele homem que se achava bom. Ele se achava o tal, ele se achava o Senhor total. E aí ele chega para o dito mestre, então ele chega com aquele ar: Senhor, que bom mestre. Ele dá um ar de humildade, mas ele é o bom. Aí Jesus diz: bom, você tem que seguir os mandamentos e tal, e tal, e tal. Ele falou: isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Eu sou bom, cara. Eu faço tudo. Eu sou certinho. Está tudo certo na minha vida. E de fato estava. Há muitas pessoas nesse mundo que são boas, nesse sentido. Elas são certinhas. Elas pagam as contas, não têm dívidas, não tem nada contra elas, maravilhosas. E elas se acham boas. Eu sou bom. Já viram isso? Uma vez eu falava com um homem assim, ele falou: cara, eu sou bom, eu respeito as pessoas, eu não ultrapasso o farol vermelho, eu não cometo infração, eu pago tudo em dia, pago até imposto de renda certinho, eu não omito nada ali, tudo certinho, eu sou bom. O que você pode oferecer para um homem que é bom? Nada, ele é bom. Aí Jesus olhava para ele e dizia assim: por que você me chama bom? Ora, se o bom era ele, por que ele chama Jesus de bom? Aí ele falou: meu amigo, só tem um bom só. Esse bom é Deus, é só ele. Você não é bom. Aliás, o contrário. A Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer, ou há. Não há nenhum, não há ninguém justo. Não há ninguém que se arvore que é bom, porque em alguma coisa ele é falho, ele falha, ele erra. Por melhor que você seja, você tem um ponto lá vulnerável na sua vida. Ali pega. E sabe quem é que sabe disso? Além de Deus? O inimigo das nossas almas. Ele sabe. E no momento certo, ele vai naquele ponto, naquela parada, e você que era o bom, desaba que nem um patinho assim. Ó. Cadê o bom? Essa história aqui é desse homem que era probo como um homem comum. Quando Jesus diz isso, Jesus acrescenta e vai no ponto vulnerável dele. E qual era o ponto vulnerável dele? A grana. Ele possuía muitos bens, era um homem rico. Aí Jesus diz assim: então, vende metade dos teus bens e dá para os pobres. O homem bom engoliu em seco, gaguejou, não conseguiu mais falar, e a Bíblia diz assim: e o cara saiu capiongo, jururu, taciturno, como um intrujão, entenderam? Como um intrujão, saiu lá. O homem bom foi desmascarado, porque a verdade da situação dele é que ele era um ganancioso. Ele era um mão de vaca, ele era um usurário, ele era um desses que só pensa no dinheiro como razão de tudo na vida, embora pagando as suas continhas, mas o dinheiro estava em primeiro lugar. O dinheiro, irmãos, na Bíblia é chamado por Jesus de mamon.
O Mamon, na época lá, é o Deus poderoso, o Deus do dinheiro, por trás do dinheiro. E ele tem tanto poder que ele se contrapõe a Deus, esse Deus Mamon. E ele está por trás do dinheiro. Vocês já perceberam como o dinheiro nos garante, assim, nos escraviza? De repente tudo é dinheiro. Vamos fazer alguma coisa para a obra de Deus? O que a gente fala? Não tem dinheiro no caixa. Quem determinou o não? O dinheiro. O dinheiro é poderoso, ele compete na nossa vida, ele compete na sociedade, ele compete no mundo capitalista, ele compete entre as grandes nações poderosas da terra. Por que nós temos tanta desigualdade nas nações? Porque o dinheiro, o Deus Mamon, impera nas grandes potências mundiais. Vocês não viram aí que até agora o Brasil, só um exemplo, o Brasil entrou já, fazia parte dos BRICS, mas agora está lá agora nos BRICS, até com a presidência dos BRICS. O Banco dos BRICS é um banco que vai se contrapor ao domínio do dólar no mundo. E isso está balançando o conceito mundial. E o que aconteceu? A França está querendo entrar nos BRICS também, participar de uma reunião. Os países estão querendo porque vai haver um contraponto mundial. É uma mudança mundial que vai ocorrer. Mas quem está determinando tudo? É o poder do dinheiro, é o poder da grana que prevalece em todas as coisas. Então, quando o poder da grana entra até entre os pequenos. Irmãos, as pessoas têm dificuldade de contribuir com R$50, R$100, R$200, seja o que for, tem dificuldade. Mas se passar ali na loja do Bego lá, vai comprar um sapato de 500 pau, né? Não? Mais? Hã? Sapato não, esses todos. Se você for numa loja qualquer, vai no shopping. No shopping você gasta brincando qualquer coisa. E não chia, você gasta. E vai tudo embora. Quem determina as coisas os donos do dinheiro, estão puxando o dinheiro, eles estão tirando o dinheiro, e você vai cedendo o dinheiro, e não usa o dinheiro para outros fins, que seriam mais produtivos até para você, para a sua família, e para outras entidades que cuidassem das pessoas. Mas nós não fazemos isso. Então, eu vou para a última ilustração de Jesus. Irmãos, quando eu pergunto por quê, eu quero saber as razões. E Jesus foi escolhido por Deus como seu filho amado para vir à terra, para morrer aqui numa cruz, derramar o seu sangue, e aquele sangue seria a libertação, a purificação dos pecados de toda a humanidade. Mas o Cristo que aqui veio, ele veio em humanidade, e sentiu como homem, andou como homem, participou da vida como homem, e quando ele vai para a cruz, a morte horrenda na cruz, e no sofrimento da cruz, nas 7 palavras da cruz, ele diz uma que é assim: ó meu Deus, por que me desamparaste? Jesus diz isso para o Pai dele, para Deus. No original diz assim: Eli, Eli, lema sabachthani. Original: Deus meu, por que me desamparaste? Então, irmãos, se Jesus sentiu o desamparo de Deus, eu quero dizer para vocês, quanto mais vocês não sentem o desamparo de Deus às vezes. Onde estava Deus? Por que Deus não participou? Por que Deus não agiu? Eu procuro por Deus, eu não acho Deus. Eu oro a Deus, Ele não me responde. Por que Ele me despreza? Por quê? Quem já não fez essa pergunta? No momento de dor e aflição. Por quê? Por que o Senhor está me desprezando? Eu quero contar só uma ilustração para mostrar como é a atitude do Senhor. Essa ilustração conta que alguém estava numa dessas praias muito desertas, longas, não é praia, beira-mar, e aí ele não aguentava mais andar de sede, cansaço, e ele ia trôpego, andando na areia ali, trôpego, e ele andava e via que o seu rastro ficava no caminho. E de um tempo ele começava a cair, e de repente ele perdeu os sentidos. E quando perdeu os sentidos, ele falou: agora eu vou morrer aqui na praia, aqui, sem ninguém.
faminto, cansado, ia morrer. Mas de repente ele se dá conta e volta à vida. E aí quando ele volta à vida, ele olha e verifica que não é o lugar que ele estava. Ele estava em outro lugar. E ele olha para trás e tenta examinar e entender aquilo. E ele faz a pergunta: por quê? Por que eu estou aqui e não lá? Por que eu não vejo as minhas marcas no caminho mais? Aí diz a história que ele ouviu uma voz dizendo assim: meu filho, no pior momento da tua vida, eu te carreguei no colo. Por isso, não tem pegadas na areia. Parece que Deus desprezou. Parece que Ele abandonou. Mas no pior momento, Ele está com uma mãe carregando o filho no colo, para o lugar seguro, para o recomeço, para a retomada da vida. Irmãos, se o Deus fez isso com Cristo, para quê? Para que Ele fizesse a sua missão aqui na terra, cumprisse. Deus deu uma missão para você. Você tem que descobrir, comece a se perguntar. Quando você descobrir, cumpra a missão que Deus lhe deu aqui na terra. Cumprindo a sua missão, você estará abençoando todas as pessoas, abençoando não só a família, não só os amigos, mas todas as pessoas indistintamente, porque esse Deus de amor quer a salvação do mundo inteiro. Por isso nós cantamos assim: Deus tem o mundo todo em suas mãos. Louvado seja o Senhor. Pergunte-se mais. Amém.